Tá de vum novo, meu? Não tem mais o pretinho, né? Que deu? Mecânico? Ah, Sempre no mecânico. Carro mexido não é pra você usar, cara. Carro Que mexido é caralho. pro mecânico ficar com ele. Aí tu sai com o pretinho, mas pega um top também, né? Que quando eu assim. Coloque. Então, cara, nós vamos ter que trocar a bateria em algum tempo, porque eu demorei pra te encontrar. Certo, sem Então a problema. gente para lá, troca, conversa com o pessoal. Mas nós vamos ter tempo de ter uma boa conversa, porque desde que eu comecei com esse quadro, eu conversei com um garoto, eu escolhi alguém que era muito diferente de mim, uma condição social diferente de mim, um histórico de vida diferente de mim, e foi bem interessante por conta da diferença entre os indivíduos. E é alguém que eu nem conhecia, mas você eu conheço de um bom tempo, e nós temos hábitos um tanto semelhantes, e o acho que o mais interessante, Afinidades. nós passamos por fases semelhantes, não em sua história, mas em sua estrutura. Nos moldaram os caras que a gente é hoje. Que nos moldaram. Tu tiveste a tua fase de deserto, cara. Sim, com Tu certeza. tiveste o teu deserto, tu tiveste o teu período de sair de tudo, largar de tudo e focalizar em si mesmo, naquilo que... Foram dois desertos em bases diferentes, assim. Isso. Um mais profundo e outro mais raso, mas passei as duas vezes. As duas vezes, que é exatamente sobre o que eu gostaria de começar essa conversa, né? Porque quando nós conversamos sobre, eu te expliquei que, ok, o meu método baseia-se que vai ter um momento que o indivíduo vai se retirar de tudo, vai passar pelo deserto, o qual ele vai corrigir coisas simples da vida dele. A maioria das pessoas, quando me procura no quê? Me procura no pós-término. O meu treinamento, a minha construção começou no pós-término. Então eu entendi com a repetição que depois de um término, a única coisa sensata para a pessoa fazer é passar um tempo com ela. Exato. Salvo raras condições, algumas coisas muito específicas, que ela poderia ter uma outra relação. Um exemplo muito simples, né? A minha quarta namorada não precisou passar por um deserto, dado que ela estava sob minha proteção depois. E a relação já havia terminado antes. É uma situação que tu não tens ali uma necessidade de um fim, mas são coisas muito específicas. A maioria dos indivíduos, para que tenham uma mudança do seu comportamento, seja dentro ou fora do relacionamento, porque nem tudo é ter alguém para transar, passar um tempo consigo mesmo. A questão é, o que te levou ao teu deserto? Porque o meu foram meus términos, foram esses meus erros. O que te levou ao teu deserto, Estevam? Meu primeiro erro grande foi perder dinheiro. Perder dinheiro. Esse ali foi um baque na minha vida. Começou quando eu caí na ideia dos jogos. Sabe a maneira de querer ficar rico do nada? Eu conheço, eu tive vários alunos assim. Conseguiu assim, chegou a pirâmide financeira e o cara demonstrando vários ganhos e potencial. E tu imagina, porra, fulano tá ganhando, ciclano tá ganhando. Todo mundo Por que tá eu não? ganhando. Por que eu não? Então vamos entrar nesse negócio ali. E ali fiz a minha primeira aplicação, rendeu, dobrei o meu investimento, reapliquei de novo, dobrou de novo. Aí eu falei, encontrei o tesouro mágico do fundo do arco-íris, né? Aí vou tocar toda, com bola e tudo pra dentro. Sim, Esse é o momento. Saquei o que eu tinha do banco, economias de uma vida inteira, esse é o tudo. momento. Botei a mãe, a irmã, o cachorro, enfiei tudo lá dentro. Aí quebrou o negócio. Mas que estava esperando, né? Vamos esperar aquele baixinho cabeçudo lá, colocar tudo que podia botar ali. E que nesse momento a gente crava. E aí veio, só que eles socaram tudo sem cuspe, né, cara? E aí o que aconteceu, né? Eu zerei a conta. Não só a tua. Assim, de quem tava comigo, Também. levou tufo até maior do que o meu, só que eles tinham mais poder financeiro, mais poder aquisitivo Tinha uma maior. reserva, tu não tinha Isso, reserva. eu soquei essa reserva. Por que ano isso? Quando isso? Cara, isso já fazem mais ou menos uns 8 anos, acho. Tempinho. Foi 7, 8 anos. com o meu recomeço também. Mano, eu não sabia o que fazer. Aí eu caí num poço profundo onde falei, cara, vou ter que socorrer com meus pais. Não, vou ter que pedir. Vou ter que contar pra eles o que eu fiz, vou ter que baixar a guarda, escutar a esculacha de tudo que é lado, ficar quietinho e falar, fui burro, sei lá. Fui eu mesmo. Não é questão de ser burro, cara. A pirâmide financeira, ela funcionou por 2 anos.
Só que deu azar de quebrar quando eu entrei. Quando você entra. Existem umas histórias bem comuns disso, cara. Isso. O cara que conta a história é o cara que chegou nesse ponto, né? É isso aí. Tipo, essas pirâmides financeiras existem em todo momento, sabe? Sim. E geralmente dão certo no começo, né? Só que, pô, eu sou o cara azarado da história, né? Aí então eu falei, fiz o empréstimo, meus pais me ajudaram a bancar esse empréstimo, e aí foi um recomeço. Durante esse recomeço, uma segunda pirâmide financeira surgiu e eu falei, vou pegar ela no começo agora. No começo, porque no começo eu vou girar, né? Aí quebrou no começo. E aí eu comprometi, inclusive, o empréstimo. Quebrou no começo. Aí quebrou, inclusive, com o empréstimo dos meus pais aí. Aí foi o meu segundo tombo, sabe? Um segundo tombinho financeiro. Isso no mesmo ano, sabe? Foi questão de 2 meses de diferença disso aí, né? Aí nessa eu tive que fazer um empréstimo junto a um banco. No caso eu trabalho no Correio, eu fui um empréstimo junto ao banco do Postales. E nesse empréstimo do Postales aí eu fiz sem meus velhos saberem, para tentar administrar o estrago e conduzir aplicações para conseguir fazer esse dinheiro render, com meus pais achando que era o dinheiro deles ainda, que já tinha secado. Sim. Cara, sabe o que é ficar por 8 anos pedalando com R$2.000 na conta limpo? Eu não ter de onde tirar, sabe? Era R$2.000 é o que eu tinha de patrimônio no momento. Eu tinha os R$2.000 e o meu apartamento, e o meu carro. Meu carro, meu apartamento, R$2.000 na conta. E eu não sabia o que fazer para conseguir grana com isso ali. Aí eu falei, cara, não sei o que eu faço e como é que eu vou recomeçar, mas vamos respirar, vamos peitar. Me isolei. Ali vem o deserto, que é o isolamento. Mas total. Tipo o quê? Daqui, ó, eu me recomeço, me reconstruo daqui, ou vai mais fundo depois? Eu fechei a cara, eu não tava pra amizade, eu tava na minha, quieto, pensando no que fazer. Comecei a estudar para concursos, comecei a me focar em estudos na minha área de musculação. Então comprei curso a dar com pau, estudei o que eu podia estudar, toquei a pau a minha graduação, comecei pós-graduação. Cara, hoje o que eu sei de nível de musculação, com um bom entendimento já de nutrição, hormônios, veio desse período de estudo aí. Vem sempre do Dark Time. Isso aí. Vem sempre cara, do Dark Time. Eu sei que eu fui uma esponja absorvendo conteúdo. E o que eu absorvia, eu testava em mim e em mais cobaias, que eram as parcerias, sabe? Então eu fui me moldando o profissional que eu sou hoje em dia num período de aperto. E sem demonstrar para os meus alunos da época o que eu estava passando, sabe? Então, para todo mundo, eu sempre fui o cara bem de vida, filho dos pais com poder aquisitivo bom. Armadura grossa assim, mais ou menos. Isso aí. Então, meus pais têm um poder aquisitivo tranquilo, vivem bem, e todo mundo acha que eu sou o rico. Porque assim, vou ter uma herança, patrimônio e tal. Cara, eu tava vivendo um inferno. Diariamente, ninguém vê, né? E se eu contasse pros meus pais o que eu tinha acontecido com o dinheiro que eles tinham me emprestado, meu pai me entregava na cruz, cara, seco. Sem passar o mertiolato aí. Cara... Puta que pariu, Estevam. Agora o cara ri, né? Agora. Aí fui trabalhando, comecei a desenvolver minha consultoria online também, comecei a agregar alunos de personal. Cara, fui girando. Aí fiz aplicações de risco e que deram certo. Porque assim, eu não ia sair do buraco... Sendo seguro. Sim, sendo seguro. E no seguro assim eu ia demorar muito tempo. Sim. Eu tive que dar uns peitaços. Quanto a dívida? Eu tava com uma dívida de mais ou menos R$60 mil. Que pra mim na época era uma dívida que eu não sabia o que fazer. Sim. Então assim, cara, vou dar uns tiros. Acabei dando muito certo com os tiros. Tive momentos de sorte. Veio até jogo do bicho que me ajudou, sabe? Até jogo do bicho. Até jogo do bicho. Cara, eu tava atirando pra tudo que é lado. Só não virei prostituto por detalhe, mas tinha até oferta, tá? Tinha oferta, é um bom valor pra homem, né? Eu sei, já me ofertaram também. Oferta é pra... Eu pensei... Oferta de tudo. Tem de tudo. Não sei porquê. Posta a foto sem camisa, ver o que acontece. Até que eu percebi que as minhas postagens no Instagram e no Facebook, eu postava sem camisa pra mostrar o físico, pra agregar clientela. Eu comecei a perceber, porra, eu sou mulher, cara. Sim, mulher não gosta de físico. E não se traduzia em cliente isso, né? Até que um dia teve um seguinte, ó. Eu não gosto da fruta que tu gosta, mas eu quero saber,
a minha foto do perfil aí, parece que eu sou tem alguma coisa que diz pra ti que eu sou gay? Daí ele falou, não, justamente o contrário. Tu parece macho. E é isso que me cita. Aí eu falei, cara, pelo menos eu tô no caminho certo então, né? Não precisa estar macho, né? Porque a foto que dizia que eu era homem mesmo, né? Que eu tava preocupado, eu tava com uma foto que parecia Aí, enfim, conseguiram o giro, né? Dia de 60 mil ali, consegui zerar ela e consegui fazer um dinheiro a mais. Quanto tempo? 5 anos. 5 anos, cara. 5 anos. Hoje em dia, o que aconteceu? Até vamos falar do segundo deserto. Desculpa, mano, desculpa. Esse foi o segundo deserto. Esse foi o segundo. Mas o primeiro deserto, primeiro vou ver mulher. Ou o primeiro? Primeiro. Vamos usar o primeiro, porque é mais antigo. Sim, não, o primeiro que eu já pulei a etapa. O primeiro deserto, que foi o punk mesmo. Esse ali, cara, começou com uma mulher errada na minha vida, que eu levei inclusive a morar junto comigo, que depois eu descobri que não era a mulher certa pra mim, e quando eu quis acabar com o negócio, o inferno começou. Uma falsa acusação de que eu tinha batido nela. Tive que passar por uma lei Maria da Penha, a qual me defendi e ganhei. Só que ali, sabe como é cidade pequena, né? Ventilador, ventila tudo que a pessoa diz, né? Então essa pessoa, por mais que ela não tinha muitos amigos, ela tinha alguns. E foi falando para pessoas que eu era o cara que batia em mulher. E essa história foi se prolongando, se alongou. Isso me criou até dificuldades com novos relacionamentos, porque na mente de muita gente... A expectativa é que tu fosse ser agressivo. O cara era marrento e tal, ele era agressivo e tal. As pessoas não sabem que é só a nossa defesa. Cara, é que assim... Ninguém percebe, né, cara? Diante dessa minha postura agora, vem de mais atrás ainda, quando passava por bullying na escola. Cara, aí vai ser uma história até engraçada. Eu sempre fui o cara baixinho, com cabeção, e o primeiro bullying na minha história começou no pré. Pré pra primeira série. Nós tínhamos um colarzinho, onde ficava no canto do quadro negro, e toda vez que alguém tinha que ir no banheiro, eu tinha que vestir aquele colarzinho, e a pessoa sabia que não estava na sala de aula, tinha que ir no banheiro. Todo mundo que era maior que eu, pegava o colarzinho, botava no pescoço e ia, né? Eu era o mais baixinho da sala e não conseguia fazer aquele colar passar na minha cabeça, porque eu era um Zé Gotinha do caralho. Baixinho, com cabeção, tímido, aí tu só ficava ouvindo as risadas que eu ia com o colarzinho segurando a mão. Zé Gotinha. Eu ainda não sabia o que era bullying, mas eu já percebi que tinha passado por isso. É que o bullying não tinha nome na época, ele só existia. Só existe. A gente resolvia no soco, mas eu ainda não tinha aquela condição de resolver isso no soco naquela época lá, né? Aí começou a passar os anos, e além de baixinho e cabeçudo, eu comecei a desenvolver uma timidez gigantesca, e junto com a timidez veio gagueira. Cara, beleza. Baixinho, cabeçudo e gago. Eu tava com o combo perfeito, sabe? Sabe como tá fudido? Sei, tu tá fudido, tá fudido. Então nós estávamos aí pela 7ª, 8ª série, e tinha aulas de geografia, por exemplo, e a professora tinha a mania de pegar o livro e cada um tinha que ler um trecho do livro. E quando caía em mim, eu já projetava mais ou menos o trecho que ia cair pra mim, eu ia treinando a parte da lida do negócio, pra saber se tinha alguma palavra difícil no meio, pra mim não saber, pra não poder errar. E dito que pra mim caiu uma parte onde tinha a palavra características submarino. Cara, eu travei. A pessoa lembra até hoje. Mas foi bullying. Isso é traumático, Sei, cara. Eu traumatizei. O cara tá condicionado, ele ainda lembra da palavra. Olha só, eu comecei com kkkk e não saía mais, fiquei só no kkkk e não saía. Os piá dando risada, as gurias dando risada e a professora dando risada. Entre a sala de aula tinha sempre a guria que o cara gostava, a guria dando risada do cara. Que é a pior, né? Essa é a pior, essa é pra acabar. Eu desenvolvi uma raiva embutida naquela época, só que eu não explodia isso no colégio. No colégio eu era um menino nota 10, eu explodia em casa com a família. Escape. Tanto que a minha mãe... aceita, né? Sabe que nas épocas que ia pro boletim lá, os pais tinham que ir no colégio lá, as professoras não acreditavam quando a minha mãe falava que eu não era esse piá que elas diziam que eu era no colégio. Que eu era o CDF nota 10 e em casa eu era o demônio. Eu explodia lá. Aí foi vindo a adolescência e aflorou mais ainda os demônios, né? Daí veio a rebeldia. E
pelo primeiro ano, segundo ano, bateu a rebeldia, deixei cabelo crescer e pensei comigo mesmo. Eu não consigo ter imaginado de cabelo grande, cara. Não, eu preciso ser mais feio do que eu já sou. Eu pensei o seguinte, porque eu deixava o cabelo crescer e com essa testa que eu tinha, que era mais ou menos aqui assim. Hoje eu usei de cabelo, mas antigamente era testa, tá? Meu cabelo começava na metade da cabeça. Então imagina que coisa meiga, né? Aí eu desenvolvi uma raiva que eu falei, caralho, eu não posso ser assim, cara. Se eu tiver que ser assim, eu vou me foder em tudo. Lado empresarial, lado de relacionamento. Aí comecei a fazer musculação e artes marciais. Aí que idade é isso? 16? 17 anos. 17, né? Aí comecei a criar uma autoestima que eu não imaginei nunca que eu teria. E comecei a ficar forte, com o meu corpo começou a responder de uma maneira também que eu vi que eu era acima da média, sabe? Sim. Em pouco tempo eu já era o mais forte da galera aí, né? E não sofria mais bullying. Eu tava ganhando respeito. Eles começaram a respeitar. Sabe, respeito vem de duas coisas. Medo e admiração. Exatamente. Se tu conseguir, olha só, se tu só é admirado, a chance é que seja uma pessoa fraca. Mas se tu é só temido, provavelmente é uma pessoa ruim. Mas se tu consegue ser respeitado por ser admirado e temido, você tem tudo. Até então, eu não tinha admiração de ninguém. Eu tinha só respeito pela minha posição física. E porque eu comecei a resolver as coisas na porrada. Eu não era mais o cara que baixava a cabeça e me acovardava. Adequado. Dava o problema, eu já ia pra cima e resolvia. Sabe o baixinho marrento? Sim. Cara, eu comecei a ser o baixinho marrento, tipo, se fosse o Vin Diesel de bolso, sabe? Vin Diesel numa versão menor, assim. Eu já caminhava na rua já meio grosso, né? Cara fechada, e qualquer motivo era coisa pra discutir e brigar. Tanto que eu passei uma época que eu era o brigão de rua, né? Eu envolvi em confusão nas boates. Cara, foi uma época de merda, né? Tanto que hoje tô invicto, né? Só não voltei, né? Aí, beleza, passou a época do brigão. Aí começou a época de me focar. Porra, gosto de ser de musculação. Vamos começar a estudar isso aí. Aí veio esse problema que eu te falei do financeiro e aprofundei mais ainda a questão de estudar o negócio. Até então eu era um rato de academia que sabia o que fazer para mim me desenvolver, mas não sabia os beabá fisiológicos do negócio, a biomecânica e nada, né? Aí comecei a entender o porquê que eu me desenvolvia bem e o porquê que eu conseguia fazer os outros desenvolver também. Que até então era dicas pra gurizada. Depois viraram clientes e eu consigo hoje em dia colocar o que eu fazia em mim em qualquer pessoa, sabe? Mas me aprofundei num estudo danado, sabe? Aí, então, isso aí foi meu primeiro viés negativo da minha vida, foi o primeiro deserto, onde eu tive que me moldar o cara de tímido para um cara respeitado. Solidão, né? É aquele winter arc, assim, a pessoa se fecha para treinar e ela vai estudar aquilo, viver aquilo, até sair como tem que ser. Eu quis desenvolver algo assim que eu fosse ímpar, sabe? Sim. Porra, todo mundo é bom em alguma coisa, eu tinha que ser bom em algo, né? Então eu comecei a descobrir esse lado que eu tinha o tino, sabe? Fúria, pura fúria. Completamente enfurecida. Quando veio o segundo deserto, que foi sair do financeiro, então eu passei por um lado onde eu sabia viver sem grana. E com dívida para pagar. Para hoje em dia ter uma vida estável, tenho grana tranquilamente, assim, não é o cara é rico, né? Mas tem uma vida boa, sabe? Consigo tirar de letra qualquer situação. Tenho meus patrimônios, tudo estabilizado amorosamente, financeiramente, sabe? Tá casado hoje? Eu namoro. Namora? Atualmente estou morando junto com a minha, até então vai ser esposa, né? Uma mulher já mais madura, que me entendeu bem, acolheu os demônios, que é uma coisa mais importante. O que a gente busca numa mulher, cara? Eu contei pra ela tudo. A gente busca paz. A gente busca isso, tipo, se eu não posso ser vulnerável com uma pessoa, se eu não posso mostrar o meu dark side, eu tô fazendo o quê, ali? Exatamente, cara. Eu não podia mentir pra ela o que eu já tinha passado e quem eu era. Então ela descobriu que ela ia se relacionar com um cara que já teve vício em jogos, com um cara que já foi um cara tímido no passado e hoje veste uma carapuça de cafajeste, de barrento, mas que não é isso. E como hoje em dia eu sou um profissional da musculação, eu tenho lido com mulheres, eu tenho alunas, eu tive que lidar com a situação da insegurança e dos ciúmes por parte dela. Então hoje em dia
ela ainda tem esses ciúmes, ela tem insegurança, mas ela respeita o meu trabalho. Ela entendeu. E isso aí. É o teu trabalho. Então eu consigo hoje prestar um trabalho bom, me agrega uma segunda receita, a primeira vem do correio, quando ele permanece lá, e ainda dou aula na academia no 26 City à noite. Então eu sou tipo o pai do Cris lá, do Todo Mundo Odeia o Cris, o Júlio, né? Sim. Eu tenho os 3 empregos, né? Abraçando a causa do jeito que dá pra me estabelecer mais ainda como alguém que tá financeiramente bem, sabe? E fazendo o que gosta de fazer. Tanto que daqui a um tempo, meu pensamento é abrir mão do correio. Sim. E me manter só com as minhas consultorias e a aula, né? Com a academia, né? Ideal, né? Aí, esse processo todo de cair nos buracos e me moldar começou então na pré-escola. E esse mais recente aí faz então seus 7, 8 anos. Isso é verdade. Então foram, acho que 2 tombos assim que eu posso dizer grandes, que hoje eu posso falar, eu sei alguma coisa, sabe? Não me considero um cara inexperiente, sei que posso viver novas situações, mas essas que eu vivi, eu aprendi muito e sei que da mesma forma dificilmente eu erraria de novo. Então eu sou um cara, com relação à mulher, eu sou um cara totalmente seguro, mesmo sendo baixinho. Como é que isso foi desenvolvido? Porque, vamos lá, a primeira coisa que a mulher olha quando ela está entrando em um ambiente, chegando numa festa, é a altura do homem. É a primeira coisa que ela enxerga, a altura. A segunda é o formato do rosto, se é quadrado ou não. Então, já saiu perdendo, exato, né? Então o cara já sai perdendo ali. Eu me sinto invisível, cara. Eu entro num lugar assim, ó, eu penso, não há ninguém olhando para mim, eu estou aqui, eu posso, sei lá, eu posso virar uma pirueta, eu posso fazer estrelinha aqui dentro, ninguém me verá. É que aí tem o lado da personalidade do cara. Mas é uma coisa que a mulher busca quando ela entra em qualquer ambiente, a altura do cara. Exato. Primeira coisa, há uma representação de segurança na altura. Ok, há uma representação de segurança. A mulher só muda isso pelo histórico de vida, mas biologicamente ninguém precisa ensinar ela a buscar um cara mais alto. Ela faz no automático. Isso aí. Então assim, ó, como que tu venceste isso? Cara, aí tu tem que saber abrir a boca e saber o que falar. Modéstia à parte, eu sou muito bom com palavras. Eu sou muito bom em interagir. Então eu sou meio palhaço, eu faço a mulher dar risada, eu sei me comunicar bem. Na parte que eu domino da área de musculação, uma área interessante, se a mulher gosta disso, eu sei desenvolver a conversa atrás disso. Sim. Eu converso sobre qualquer coisa, na verdade. Assim, eu sempre fui um cara muito culto, sempre fui de ler bastante. Então, seja o viés que a mulher buscar numa conversa, eu sei desenvolver um assunto, sabe? Então, isso foi, quer dizer, tu tinhas que preencher a lacuna. Exato. Né? E aí tu foste buscando conhecimento para preencher essa lacuna. Exatamente. Por mais que eu fosse baixinho, eu já estava sabendo que eu era baixinho e que não ia encontrar com facilidade mulheres mais baixas do que eu. Então eu tive que aceitar que eu tinha que olhar de baixo para cima. Normal. Minhas namoradas, a grande parte, foram maiores que eu. E para estarem comigo, elas viram alguma qualidade. E muitas delas eram meu porte físico. Por mais que eu fosse baixinho, eu sempre fui um cara com um shape muito bom. Sempre fui um cara grande, bração, pernão, peitão, sabe? Então muita mulher gosta de ver um físico másculo. Então, sim, existem algum... tem aquele homem que tem um perfil mais feminino, que geralmente são mais jovens. Tem o perfil hiper masculino, que é como o seu, ou lá Jason Momoa. Tem o perfil, seria o médio, que seria o meu. Eu estaria numa parte assim, dentro do normal. Certo. Ok. Então elas buscavam, mas é um perfil específico de mulher que busca. Nem todos gostam disso. Sim. Era um nicho de mulheres que gostam desse tipo de shape. Eu não ia achar que eu ia me dar bem com todos os tipos de mulher, né? Eu sabia, tinha noção disso, né? Mas com esse nicho de mulher, eu sabia que dava certo a minha postura. Que além de eu ser, então, musculoso, eu aparentava no jeito de andar e no jeito de posturar, ser um cara autoconfiante. Andar com posição, boa postura, sempre cheiroso. Assim, eu agreguei qualidades para compensar o que eu não tinha geneticamente de nascença. Sim. Então, essa parte acabou dando certo. Não fui o cara mulherengo, coisa assim, mas a parte de relacionamentos sempre tive. Sempre tive oferta, quando eu procurei me dei bem. Tive meus contratempos também, que não deu certo, faz parte. Vida. Mas
tipo, muitos ensinamentos, muitos erros, muitos acertos, né? Mulheres certas, mulheres que não eram certas, mas não deram certo, por problemas também da parte delas, comportamentais, ansiedade. Sim, por incrível que pareça, a mulher também precisa aprender a se relacionar, né? Cara, todas as mulheres que eu conheci sofrem de ansiedade. Olha, acho que isso aí deve ser alguma coisa... por conta do teu padrão evitativo, assim, tá mais seguro, na verdade. Como tu és um indivíduo que se tornou, por necessidade, seguro nessa área, que possibilidade tu vai ter? Tu vai encontrar, dificilmente vai ser uma mulher segura, tá? Dificilmente Concordo. vai ser uma mulher segura. Vai ser ou uma moça com perfil afetivo evitativo ou ansiosa. Por quê? Porque ela encontra neutralidade em você. Entendi. É assim que a relação se encontra, são por coisas diferentes. Até duas pessoas são muito seguras, é chato. É chato, por quê? Porque não tem um conflito, não tem aquele ponto em que um se distancia e o outro se aproxima. Não existe isso. Acaba sendo monótono, por isso as relações raramente funcionam. Eu até agora não vi. A maior tendência é que uma pessoa que tenha um perfil evitativo, esquivo, que não permite um afeto grande, se envolva com alguém que permite, que entrega muito disso. Por quê? Sabe aquele negócio que opostos se atraem? Sim. Pensa não na ideia de que opostos se atraem, mas no sentido de preencher as lacunas um do outro. Certo. Para que eles estejam ali na sua distância e vão gradualmente se aproximando por isso, desde que aprendam como se relacionar. É até uma coisa que a nossa sociedade não trabalha bem isso, que é, nós somos ensinados o que nós temos que ofertar para a mulher, como nós temos que nos relacionar com a mulher. Mas a mulher não é ensinada ao que ela tem que ser, o que ela tem que ofertar para se relacionar com o homem. Perfeito, perfeito. Então nós vivemos uma dicotomia onde o cara vai ter que se construir, vai ter que cobrir com essas lacunas, porque ele vai ter que ter o que entregar para se tornar alguém visível. Imagina, cara, se eu não tivesse desenvolvido esses valores em mim e tivesse que me relacionar com alguém onde eu sabia que eu estava abaixo na relação. Cara, que tipo de proteção eu ia dar pra mulher se eu fosse um cara financeiramente instável, se fosse com autoestima baixa, Emocionalmente instável. Cara, não tem como. Ou tu desenvolve isso e se torna majorativo, se torna maioral na situação, ou tu Líder. líder. Ou tu vai ser liderado pela mulher. Tu vai ser domado por ela. E ela não vai ter tesão num cara assim. Não. A mulher tem tesão em alguém que domine ela, que controle ela. Controlar é uma palavra meio difícil, porque mulher não tem que ser deixa de ser. Eu vou te mostrar como é que funciona isso. Quando o homem é o líder da relação, a submissão da mulher é voluntária. Entendi. E quando falam em submissão é que querem me chamar de machista. Não tem nada a ver com isso. Mesmo. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Eu não peço para deixar de seguir o ex. Eu não peço para não usar determinada roupa. Eu aprecio aquilo que é feito em respeito a mim e é voluntário. Então, das moças que eu namorei, eu não tinha problema que tivesse uma conversa com o ex, que seguissem, que falassem, não, eu não tenho problema. Inclusive, uma coisa que sempre fiz, o que ele fazia, que você gostava, para que eu faça também. Aprender com isso também. Deixa que eu... Não, o que ele faz? Tá aí no sexo, o que ele fazia de bem feito? Ele fazia tal e tal coisa. Não tem problema, eu vou fazer então. Porque se eu for o líder da relação, porque eu sou líder de mim, a submissão da mulher é porque ela se sente segura para ser. Perfeito. Muito bom. Não preciso pedir. Cara, eu namorei uma jovem moça, ela tinha 21 anos, foi em 2022, eu tava com 32. E uma coisa que eu gostava, por ela ser absurdamente bela, fora do comum, eu ia com ela para um bar de estudante, em Santa Maria. E eu pedia pra ela, coloca a roupa que tu te sente a mais gostosa. Porque eu imagino que vinha pela frente. Não, ela ficava uma princesa, tá? Ficava fenomenal. E o que eu sentia? Primeiro, orgulho de mim. Porque qual que é o prazer do homem? Eu tô com essa gata, cara. Eu tô com alguém que todo mundo quer e ninguém teve. Esse é o prazer do homem. Isso aí. Esse é o prazer. Qual que é o prazer da mulher? Eu estou com alguém que
mesmo que tenha tido todas, ele só quer a mim. Exato. São dois padrões diferentes de expressão pública, né? De interesse. Então, eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com o ex de ninguém, porque a minha ideia é: eu preciso ser melhor do que ele, eu preciso fazer o que ele fazia melhor do que ele, eu preciso me construir naquilo que ele não foi capaz de fazer. E o que eu posso fazer por essa pessoa, eu tenho que ter certeza de que, se houver um próximo, ele vai ter trabalho. Muito bom, cara, muito bom. Agora eu aprendi um bom pouco. Não, tu pode conversar sobre as relações passadas, inclusive eu acho uma coisa saudável, cara. Tu falar sobre relações anteriores, olha, aconteceu as coisas dessa maneira. Os meus erros foram tais e tais e tais e tais, e eu sempre parei, até que a gente começou a falar sobre deserto. Para que serve o deserto, cara? Serve para tu olhar retrospectivamente os erros cometidos, independente se foi relacionamento ou não, tá? Deserto não é só relação. As pessoas costumam começar o deserto de uma relação porque a tendência do indivíduo jovem é começar a buscar a relação antes de buscar qualquer coisa para ele mesmo. Perfeito. Né? Então assim, ó, tu fosse um caso diferente, porque quando tu eras jovem, tu, por conta da altura, popularidade, te sobrava o quê? Te sobrava se construir para compensar as loucuras. Tu pega qualquer indivíduo de 1,80 m que seja jovem, é muito improvável que ele tenha tido a mesma ideia. Então, o jovem começa a buscar a construção dele, porque primeiro ele buscou por relacionamento, ele não tinha conhecimento nenhum do que fazer naquilo, foi somente pelo prazer. Prazer na relação é a primeira coisa que acaba. Quando acaba o prazer e os problemas começam, se essa relação for se resolvendo, beleza, ele prolonga aquilo. Mas a tendência vai dar errado, os dois vão sair bastante machucados. Geralmente a mulher emenda, por ter a opção, a mulher emenda uma relação logo em seguida. O homem tende a ficar um pouquinho mais tempo sozinho. Se continuarem emendando relacionamento, nada é aprendido, né? Não tem construção alguma, porque a pessoa não teve tempo de processar aquilo que aconteceu, entender as falhas dela, porque cara, pra que o diabos eu paro depois eu estar com uma pessoa que eu desenvolvi sentimento? A primeira coisa, eu não fico com ninguém, não vou atrás, não converso, não importa quanto tempo foi. Se eu senti pela pessoa, eu senti pela pessoa, eu entreguei uma parte de mim para ela. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é: ok, o que foi que eu errei? Né? Então, eu começo dessa parte, sempre dessa parte, que é o deserto. Antes do indivíduo começar a se expor novamente, buscar novas interações e aprendizados, a primeira coisa, aproveita o deserto. Tu vai só tá tapando buracos que tu criou, né? Se tu ficar minando o relacionamento, né? Mas sim, e por isso o que acontece todas as relações posteriores se tornam iguais. A primeira relação a terminar é a relação chama de rebound, né? Não me lembro o termo em português, mas tipo, aquela primeira que segunda, se foi um rebound em cima da outra, ele vai continuar dando na mesma coisa, tá? Então, existe uma série de padrões para isso, depender do tipo de afeto que o indivíduo desenvolve, do seu histórico de vida e tal, mas a tendência é sempre a mesma. E que são coisas que tu precisaste aprender por conta, tu viveste os teus desertos, meus pais, tu viveste os teus desertos porque era o que tu tinhas no momento, era aquilo e acabou. Eu vivi os meus desertos porque eu errei nas relações, né? Mas as nossas construções, essa é a parte que eu acho que eu mais queria ter conversado contigo, era justamente: nós começamos a nos construir do nada, quando Perfeito. Não tinha ninguém, quando não tinha um abraço, um carinho, um conforto. Você estava sozinho, olhando para os seus erros e buscando correção. Até porque eu tinha vergonha de falar com alguém sobre o que tu tinha feito. Vergonha de mostrar como o cara tinha acabado o relacionamento. Sim. Então eu tinha que fazer essa perdeu reconstrução. dinheiro totalmente. Eu não queria falar com ninguém sobre isso. Eu não podia. Era tu contigo, né? Caramba, Estevão. Essa é uma história que pouca gente sabe, né? Desse jeito. Pouca gente sabe. Até que se eu me abrisse assim no passado pra
próximos relacionamentos que eu tivesse, se eu fosse me abrir, isso ia ser uma fraqueza que eu ia mostrar e que ia frustrar a pessoa. Dificilmente a pessoa ia partir para algo comigo sabendo dessas minhas falhas recentes, sabe? Então eu tinha que criar uma nova armadura, mostrar uma nova máscara por trás daquela lá que tava com medo de tudo, né? Sim. Então, hoje em dia eu sou um cara respeitado, não alguém que bota medo em alguém, por mais que eu tenha uma aparência meia grotesca, né? Eu sou um cara respeitado e admirado por aquilo que eu sei. Então eu consigo sucesso na minha área profissional, na área amorosa, por essas qualidades que eu desenvolvi. Então hoje em dia eu posso considerar um cara com uma autoestima elevada, mesmo geneticamente eu não sido abençoado. Cara, isso é a minoria, né? Agora uma coisa interessante que tu falaste de fraqueza, é importante que a gente encontre definições. Sabe que eu tenho muita preocupação em encontrar a definição das coisas, descrever, para que eu possa ter clareza sobre aquilo que penso, que sinto. Então, eu compreendi a diferença entre fraqueza e vulnerabilidade. E dá para separar os dois, e quando tu separas, tu entendes qual tá entrando no momento. E vulnerabilidade é quando tu entregas teu coração à pessoa. Porque se tu entrega teu coração, teu sentimento, tu diz, olha, estou te entregando o meu coração para quebrar ou construir. A pessoa sabe o que ela tem na mão, porque tu estás dizendo, não, aqui ó, o meu sentimento é teu. Eu estou falando na tua linguagem, você está falando com a mulher, eu estou falando na tua linguagem, tá? Para que tu entendas que se o meu sentimento é teu, eu sou seu. E a partir desse momento, a mulher ou vai te destruir, ou ela vai te destruir, a depender do que ela faz, do que ela viveu, ou ela vai te elevar, ela vai te construir. Tu dá armas total pra mulher. Correto, né? Correto. Tanto que tu citaste, tu conheceste uma pessoa que não era a pessoa adequada. Uma das coisas mais importantes que um homem tem que decidir na vida é com quem ele vai passar o resto dela. Isso aí. Com quem vai passar o resto dela. Uma analogia dessas aí é tu tá fazendo a barba com navalha e dá a gilete pra mulher raspar teu pescoço aí, né? Mais ou menos isso, né? Então, mas tá aí. Tu vais entregar pra pessoa, olha, tu podes me destruir com uma simples decisão. Tu pode me destruir com ela. Ou tu podes me ajudar a me erguer nós dois juntos. Né? No passado, eu considero isso tão um defeito, cara. Eu era de me abrir muito no começo, no relacionamento. Eu era de contar minha vida inteira pra mulher, sobre tudo, na primeira semana de relacionamento. Sim. E então eu dava todas as armas possíveis pra mulher saber o que fazer comigo, sabe? E aí eu me tornava vulnerável, como tu tá falando. Hoje em dia, eu crio um mistério antes. Eu não mostro pra mulher tudo da minha vida, quem eu sou, deixo de ser. Eu deixo a curiosidade pro lado dela, pra ela saber que eu tenho um ar de mistério, tem algo que ela não sabe sobre mim. Que foi o que fizeste na última e deu certo, estamos juntos até hoje. Exatamente. Então, aos poucos, tu vai pegando mais confiança e tu vai abrindo um pouquinho mais a caixinha, sabe? Sim. Mas tem que ser aos poucos. Eu fui muito precoce por muito tempo. E esse ser precoce só me prejudicou. De repente, me prejudicou com pessoas que podiam ser erradas, tudo bem. Mas mesmo sendo errado ou não, isso independe do conceito, eu agi errado e me abri de maneira precoce. Correto. E eu não conselho ninguém a fazer isso. Tu tem que ter o teu ar de mistério, tu tem que ter teus segredos. Mesma coisa, às vezes, sobre a parte financeira. Nem teus pais, nem tua namorada deveriam saber o quanto tu ganha. Isso pode ser perigoso pra ti também. Não, isso inclusive, porque eu sou bem aberto quanto a isso, né? Eu sou bem aberto quanto a isso, né? Eu até posto assim, ó.
pior semana do ano, mas tá aqui, né? Bati $300 mil investido. Tá bom. Que ruim isso. Isso. Eu gostaria de ter um mês ruim que nem o teu, assim. Um mês ruim. O meu sonho de vida é ter um mês ruim que nem o teu, sabe? Eu preocupado antigamente porque nos meus vícios de jogo eu perdia uns R$10 mil numa tacada. E tu com o teu lado ruim aí, que é 300 mil. Eu ganhei tipo 30 pau num dia. Porra, assim. Ganhei só 300 mil esse mês, cara, que merda. bosta. Meu Deus, que sonho. Agora até imaginei que vou ter virar puta agora. Mas faltou definir uma coisa. Fale. Fraqueza. Fraqueza de hoje em dia ou do passado? Fraqueza. Nós temos que definir objetivamente. Tá. Vamos lá, vulnerabilidade é quando tu entrega a pessoa a possibilidade de destruir. É quando tu apresentas que... Vamos ser sinceros, né? Chega em casa cansado, tu não quer poder ser vulnerável com essa pessoa e dizer, olha, hoje eu gostaria só de ficar deitado, ficar de boa. Podemos? Não, sem armadura, sem força, só isso. Isso é bom. Fraqueza. Para nós entender fraqueza, nós temos que entender o que é um homem forte. E quando eu me debrucei sobre essa ideia, eu estava pensando assim: se eu tenho que construir um homem, eu quero que ele seja forte. Ele vai ser forte contra o quê? Se eu vou competir com todos os homens, eu vou perder, porque sempre vai ter um homem que é fisicamente mais forte, ou verbalmente mais forte, ou ele tem uma série de características que eu não tenho como imitar, ele é mais alto, ele impacta mais as pessoas, eu não tenho como chegar nisso, então eu não tenho como competir uma força com o mundo. Quem que sobra? Cara, eu acho assim, tu pode tentar ser um pouquinho de cada coisa do teu jeito e moldar a tua maneira. Um exemplo assim, eu sei que na parte financeira não tô tão forte quanto você pode estar hoje em dia. Isso eu não vou poder lidar de uma maneira o que outra agora do nada, assim, não vou fazer dinheiro surgir do nada. Eu vou ter que melhorar uma outra valência minha para poder superar essa e mostrar mais essa para a pessoa e não mostrar a parte que eu tô mais fraco, né? Uhum. Então, a parte fraca eu vou tentar desenvolver e vou tentar mostrar só o meu lado forte para a pessoa, né? Entendi. Eu faria assim. Ok? Tu apresentar o melhor atributo. Tipo, no fisiculturismo, quem tem braço direito melhor vai pousar, vai ficar com... Exato, isso. Ok, mas eu encontrei uma resposta mais simples e objetiva. Que o homem forte é um homem que controla a si. Perfeito. Porque seria o autocontrole. Perfeito. Né? E não quer dizer que você não fale no autocontrole, mas você busca reforçar com o seu aprendizado, com a sua construção e se tornar um homem mais forte para si. Nosso trabalho de alguns anos atrás, algumas frases tuas me marcaram. Isso já fazem o que? Esses 10 anos que trabalhamos juntos? Deixa eu ver, foi 2018. 2018? É, a primeira vez foi 2018. Então já tem uma cara isso. Sim. Se tu não controla o que tu coloca na tua boca, tu não controla nada na tua vida. Correto. Inclusive é uma frase que ela é bem... eu falei porque o meu antigo mentor falava e depois eu passei a ver ela em vários lugares, e as pessoas vão me enviando onde essa frase aparece, mas eu não sei que seria o autor ideal, ou se foi na época até, do início da medicina, mas é uma coisa bem conceituada, né? Porque tanto controle quanto falha começam da boca. Certo. Então, a partir do momento que tu tens controle sobre o que entra na sua boca, tu começa a ter controle sobre o que sai. Perfeito. Teve uma outra frase, deixa eu lembrar como é que ela era direito, mas me marcou na época, que tudo que não te constrói te prejudica. Te prejudica. O que não te constrói te prejudica. Exatamente. Ali a gente entra até na escolha da moça, né? Não te constrói, te prejudica. Perfeito. Então, um alimento não te constrói, te prejudica. E aí eu penso, beleza, a gente vai viver uma vida que a única coisa que a gente vai fazer é construir? Não. Fucking não. Eu fumo, eu gosto de fumar, cigarro, charuto, tenho meus momentos, considero
tanto um relaxamento como uma recompensa. Não fumo dentro de casa, e não fumo durante a semana. A prioridade é final de semana, que eu tô de boa, tô com amigos, ali eu fumo. E é uma coisa que te destrói. Só que assim, o balanço entre o que te constrói e o que te prejudica tem que ser bem discrepante, né? Então eu tenho que fazer muito mais coisas que me constroem do que me prejudicam. Perfeito. Como nós estamos chegando no final da bateria, eu vou te levar para casa, que eu espero acertar o caminho agora.